Olá pessoal, estamos vivendo um dos meses mais importantes do ano, o mês de agosto, mês da vocação. E em especial, esta semana estamos encerrando a Semana da Vocação Matrimonial. Para nos contar um pouco mais sobre esse sacramento tão importante, estão aqui comigo hoje o casal Adriane e Wilson. Sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde, Eduarda. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Adriane, Wilson, mais conhecido também como Caco, nos contem de qual paróquia vocês vêm, qual movimento pastoral, serviço que vocês fazem parte. Então, nós estamos desde sempre, na Paróquia Sagrada Família de Nazaré. Estamos 25 anos casados. Temos 2 filhos, um casal de filhos. E eu atuo como ministro da Eucaristia na nossa capela, onde a nossa paróquia-mãe é a Sagrada Família. E nessa capela, que é a Capela Nossa Senhora da Salete, no interior de Nona Vitória, em Porto Almeida, eu atuo na liturgia. E na diocese nós estamos, nesse momento, como casal setorial do ECC, do setor Sagrada Família. E estamos aí no nosso 3º ano nesta função. Nos contem, para vocês, como que é viver essa vocação do matrimônio? A vivência do sacramento do matrimônio e a vocação matrimonial, ela vem desde berço, desde pai e mãe, que nos ensinaram dessa forma. E o meu pai queria muito que eu seguisse a vida religiosa, como freira. E aí chegou o momento da adolescência e ele insistiu nessa vocação, e eu disse a ele não, inclusive para minha tia, que era irmã dele, e que veio do convento e veio nos visitar, e aí ela mesma disse assim, não, acho que ela não quer. E foi assim, a certeza que eu tive de que a vocação minha seria o matrimônio. Foi ali naquele momento que eu não entendi assim como uma vocação religiosa, mas sim uma vocação matrimonial e ao mesmo tempo servindo a Deus com alegria, que é o que a gente faz hoje, e o quanto isso é rico para nós, para nossa comunidade, para nossa paróquia, porque dentro da vocação matrimonial nós conseguimos abranger assim um grande número de pessoas. Não que na vida religiosa de freira, por exemplo, ou tanto faz como um padre ou como uma freira, não consiga atingir, claro, também, mas na vocação matrimonial nós conseguimos com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas principalmente assim na vocação leiga também, dentro do matrimônio. A vocação matrimonial, no meu ponto de vista, abrange uma área grandiosa. Como a Adriane falou, tudo isso que ela falou, mas dentro da vocação matrimonial, a vocação de ser pai, de ser mãe, é tão grandiosa que o amor que a gente tem pelos filhos já vem de Deus. Isso é natural. Então, o amor entre o casal já se reflete nos filhos, onde a vocação de ser pai, de ser mãe, engrandece ainda mais o matrimônio, ambos o casal. E mesmo, estando tudo certo, vocês vivendo essa vocação tão bonita, para um casal, para dentro da igreja, tem também as dificuldades, qual que foi a maior dificuldade que vocês já passaram em 25 anos de casados? A maior... São grandes, realmente são grandes as dificuldades, os desafios também são grandes, são provações. Mas pode ter certeza que não foi a parte financeira, não. Uma das maiores assim dificuldades foram problemas com a saúde, foram assim
Foi em 2016, quando o Caco ficou muito doente, e isso nos manteve ainda mais unidos, ainda mais perseverantes no matrimônio, porque ali, naqueles momentos, a gente percebeu o quanto amor ainda maior a gente tem um pelo outro. O que a gente achava que era grande passou assim a ser imenso, porque tudo é construído na base do amor. Tudo foi construído. Quando nós passamos aqueles momentos de quase perda, de desafios, de angústia, de confiança plena em Deus, porque não se tinha soluções, né, para o momento, e a confiança em Deus foi muito grande e a resposta dele também sempre foi muito grande. Eu acredito que esse foi um dos maiores desafios que nós tivemos assim. Não foram a dificuldade em educar os filhos, jamais. São assim 2 filhos abençoados e frutos realmente da graça de Deus. Fui descobrir assim, quando eu engravidei da Laís, que eu fui descobrir que uma pessoa que tivesse o útero retroinvertido não poderia ter filhos. Isso para mim é uma grande graça, eu não precisei fazer nenhum tratamento, nada, e o Vitor também veio depois. E assim, então, eu acredito que dificuldades no dia a dia, poucas assim, perto do que a gente passou assim com a saúde mesmo, mas tudo superado. Nesse período aí de tribulações que a gente viveu por causa de mim, é verdade, jamais houve desespero ou revolta, mas sim confiança. Confiança na família, confiança em Deus, porque o Espírito Santo estava agindo na nossa família. Porque quando eu falei que o amor, a vocação de ser no sacramento do matrimônio é especial por causa do amor, foi esse amor que nós vimos que nós tínhamos construído dentro da nossa união. Porque os filhos não poderiam estar dando mais apoio naquele momento para mim e para Adriano. Quando nós saímos de casa, e eles ficaram, lógico, com meu pai e minha mãe, mas foram eles que se ampararam, os 4, porque nós estávamos fora por um bom tempo, período de recuperação. Mas quando que vocês perceberam que foi um chamado de Deus para vocês dois? No dia do nosso matrimônio. Nós namoramos menos de um ano. Nós namoramos, ia completar um ano dia 6, mas no dia 3 nós casamos. No dia do casamento, o Frei disse uma frase muito importante. No meio, em tudo que vocês forem fazer, em tudo, não esqueçam de colocar Deus no meio de tudo. E isso nos marcou, né? A gente deixou gravado isso, né, num vídeo, e não para assistir depois, mas porque realmente no momento foi algo assim que nos chamou, nos tocou, e a gente nós sempre fizemos dessa forma. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos realizar, comprar, decidir, sempre nós colocamos Deus, né? Convidamos Ele para fazer parte, para nos iluminar, clamamos, né, a orientação divina através do Espírito Santo para que nos oriente nas melhores decisões sempre. Então, acredito que é dali, né, que a gente sempre ouviu esse chamado assim, como casal. E é engraçado porque os filhos cresceram assim também, entendendo dessa forma. A forma que nós educamos eles também sempre era nós dois. Eu não tomava decisão à frente, ou o Caco tomava decisão à frente com relação à saída de um filho, por exemplo. Eu posso ir passear em algum lugar, mãe? Eu posso ir em tal lugar? Tem que perguntar para o pai.
Ah, mas por que sempre tem que perguntar pro pai? Ele dizer a mesma coisa. Tem que ver com a mãe. E lógico, nós conversando, né, a gente chegava num consenso pro bem dos filhos, né? Sim, e permitia na maioria das vezes. Mas a pergunta era, por que perguntar pro pai e pra mãe? Por que pros dois? Porque a decisão sempre tem que vir do casal. Isso é muito importante. Se um filho precisa ser chamado a atenção, né, às vezes nós temos que... às vezes é duro, porque às vezes, né, o pai nem está envolvido na história, não sabe nem o que aconteceu, e a mãe tem que chamar a atenção, ou vice-versa. E então, nesse momento, o casal tem que caminhar junto, o casal tem que educar junto. Ah, você aprontou? A mãe deve saber o que você aprontou, o pai deve saber o que você aprontou, se aprontou, você tem, né? Então, a gente sempre buscou trabalhar dessa forma, né? E seguir dessa forma, e sempre deu certo. E com muito diálogo também, com muita conversa, né? Tem vezes que não sobra muito tempo, mas que em qualquer lugar, qualquer momento, é tempo da gente chegar e dizer, eu preciso ver com você isso, eu preciso falar com, viu? Como que a gente faz? Né? Então, são decisões... Transparência, né? Sempre. Bastante. E a palavra sobre transparência a gente vê só no olhar. Se a gente chega, a Adriane agora fica mais por casa, né? E eu saio trabalhar na agricultura, né? Então, às vezes eu chego à tarde, só no cumprimentar eu já sei que o clima não tá bom. Daí eu chego e pergunto, como foi teu dia? O que houve? E aí a gente tira 1-2 minutos, o tempo necessário para nos ajustarmos, nos conectarmos de novo. Até para ajudar a decidir algumas coisas, né? Sim. Quando acontece. E que a gente precisa se ajudar. Isso dentro de todas as funções. Tanto no trabalho com o ICC, tanto no trabalho familiar, tanto em comunidade, né? A gente sempre decide tudo junto. Sempre nós decidimos. Vocês comentaram ali que vocês se ajustam, né? Quando chega do trabalho, vê que alguma coisa não está bem, e vocês tiram um tempinho ali para vocês se ajustarem, né? Como que você entraria junto nesta parte, mas como que vocês procuram viver esta vocação nas pequenas coisas do dia a dia? Além da conversa, além do diálogo? É aquilo, eu sempre digo, o matrimônio é aquilo que o padre fala lá, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nas risadas, nas lágrimas, em qualquer momento. E a gente brinca muito, quem vê a gente sério, não imagina o quanto a gente brinca, o quanto a gente tira sarro no outro às vezes. E a gente ama trabalhar junto e sozinho, porque a gente se diverte bastante. Quando a gente busca estar sozinho, assim, sempre tem risada, tem brincadeira, tem assunto que quem olha pensa que é sério, mas na verdade não é. Então, a gente tenta, assim, todos os momentos, viver intensamente o matrimônio, em todos os momentos. É um amor que dói, né? Porque quando a gente fica longe um do outro, né? Poucas horas, ou que a gente fica, às vezes, tem que ficar às vezes uma noite longe, né? Ou sai, ou vai fazer alguma coisa. É saudade, é um amor que dói, que já começa a sentir saudade, né? E falta, e sente falta, então a gente tenta assim viver e sempre aprendendo a cada dia. A gente não sabe tudo, sempre se ajustando. Tem situações na vida no casal que precisam às vezes de ajuda, então buscar muita ajuda quando a gente precisa. Questão de saúde, questão de bem-estar, questão de cuidar, se tudo está se encaminhando bem. No nosso dia a dia, por exemplo, eu não estou muito legal, estou tendo muita cólica, estou tendo muito problema que parece comum, mas aquilo está desajustando até o nosso casamento.
Então, é preciso cuidar disso, né? Às vezes as pessoas pensam que, nossa, a vida deles é perfeita. Eles não têm noção do que é não viver, de repente, um matrimônio assim, conturbado. Porque sempre é mil maravilhas. Não é, mas a gente sempre busca ajuda profissional, estuda, corre atrás, faz pesquisa, busca o que é melhor para a nossa saúde, busca ajustar detalhes que às vezes podem fazer a diferença, horários, zelar pelo outro também, se preocupar, não é eu, é nós. Então a gente passa a ser um só. Então isso precisa ter muito diálogo, abertura, conversa, franqueza. Eu não estou bem, eu preciso melhorar isso. Então isso a gente foi ajustando. Hoje a gente pode afirmar com certeza que a gente vive a melhor época do nosso casamento. Hoje a gente vive assim momentos que a gente gostaria de ter vivido, tá melhor do que nos 20, né? Mas realmente são ajustes que foram feitos, são questões de saúde resolvidas, tudo isso que precisa ser ajustado. Então o relacionamento, né? O matrimônio é a bênção de Deus, mas o relacionamento, o dia a dia de casal vai muito além e precisa ser muito recíproco isso. E é assim que queremos continuar, né? Estamos apenas nos 25, né? Mas queremos chegar aos 50, aos 70, 60, 75. Sem gaguejar e lúcido, né? Sim, lógico. Mas tenho que dizer que não, né, a Adriane falou, não é um mar de rosas sempre. Há momentos que há desacerto, há desconcordância, mas a união tem que prevalecer, o entendimento. E isso que nos sustentou até os 25 anos de casados. E Deus sempre sendo presença todo instante no meio da nossa família. Sim. E para isso há momentos, que a Adriane falou, que estamos vivendo o melhor momento do nosso casamento, onde a gente brinca, a gente chega até, francamente, se xingar, mas é um xingamento tão bom que a gente acaba dando risada no final. E nossos amigos sabem que somos reais, é assim mesmo. Tem vezes que eles acham que eles nem vão dormir junto. Mas pense no prazer que é ir deitar depois e estar ao lado de alguém que você almeja ter pro resto da tua vida. Assim. Ficou bem claro o que é esse sacramento para vocês, a importância desse sacramento para vocês. Uma das minhas próximas perguntas que eu faria para vocês era qual que é o lugar de Deus no sacramento, né? No matrimônio de vocês, mas dá para ver nitidamente que é em primeiro lugar, né? Sim. Então, com certeza, é por esse motivo que vem tantas bênçãos, tanta maneira de vocês conseguirem dar conta de tanta coisa também, né? Para encerrar o nosso vídeo, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, talvez para aquele casal que está iniciando a vida matrimonial agora, ou aquele jovem que está iniciando um namoro, levando essa experiência de vocês, né? Qual mensagem que vocês deixariam para eles? A vocação, ela tem que ser acertada, tem que ser decidida, escolhida. Nós somos escolhidos por Deus e chamados pelo nome. Jesus, quando chamou os 12, ele chamou todos pelo nome e os conduziu numa vocação assim maravilhosa. Então, a vocação matrimonial, quando o casal decide, escolhe, ele persevera, desde que ele sempre coloque Deus em primeiro lugar.
As pessoas hoje, os casais têm medo da busca do sacramento do matrimônio. Os casais hoje, eles se sentem seguros. Muitos vivem tempo juntos e essa busca por coisas materiais, às vezes, primeiro, antes, na minha cabeça, assim, no nosso jeito de pensar, assim, nunca foi dessa forma. Então, eu acredito que primeiro a bênção de Deus, primeiro o sacramento, porque a comunhão com Deus, ela é diária. E quando você consegue ter essa união com Jesus através dos outros sacramentos, porque buscando o sacramento do matrimônio, você escolhe isso como uma vocação para constituir uma família, mas também você tem o livre acesso aos demais sacramentos, que é a porta do céu, que é uma das aberturas mais grandes que nós temos. Por exemplo, missa dominical, Santa Eucaristia, seguir como ele já precisou da unção dos enfermos, sacramento da penitência e reconciliação. Então, o nosso maior vínculo com Deus não é o sacramento do matrimônio, mas sim o acesso aos demais sacramentos. Então, que os casais não tenham medo da busca do sacramento, que os casais sintam-se encorajados em pedir a bênção de Deus, porque o padre, ele é um testemunho no momento do sacramento, porque a bênção, ela é própria de Deus, é o casal que busca ali. E a mensagem que a gente gostaria, assim, de deixar para os casais que já vivem isso, vivam com intensidade, não tenham vergonha um do outro, de viver realmente o verdadeiro amor, de buscar melhorar cada dia mais, porque o tempo é muito curto e isso é muito bom de se viver, isso é muito único. E quando existe amor, fidelidade, companheirismo, presença e Deus no meio de tudo isso, abençoando, unificando tudo isso, não tem dificuldade que a família, que o casal não suporte. Não pode vir, seja qual for, você se abala, o casal até se abala, mas ele vence todas as dificuldades. Bom, faço das minhas palavras, as palavras da Adriane, mas digo aos casais que pretendem, né, dar início ao namoro, ao noivado, ao sacramento do matrimônio, que sejam perseverantes, porque principalmente nas dificuldades, porque busquem a Deus. Deus vai dar direção correta para cada decisão que vocês irem tomar, sejam para o entendimento, peçam a luz do Espírito Santo que venha para que se possa entender o que você precisa entender na outra pessoa, porque não somos perfeitos, não, mas buscamos sempre dentro de um casal a santidade do outro, porque o sacramento faz a união, e a união com Jesus é essencial, e essa união que nos leva à santidade, um amparando o outro, nas alegrias, nas tristezas, na saúde, na doença, em todos os momentos da nossa caminhada, que estejamos juntos. Amém. Juntos e sempre perseverantes. Amém. Que assim seja. Agradeço, Eduarda, pelo convite, tá? Por nos ter convidado para falar um pouquinho da vocação matrimonial, desse momento, né? Dessa semana, da família, e que a família persevere, que nós sejamos sempre inspiração para os outros casais, né? Todos os casais inspirem-se em Maria, inspirem-se em José, que seguiram na formação ali, juntamente com Jesus, ali constituíram uma família de verdade e nos deram esse maior exemplo de fé, que é confiança, que é
estar ali, mesmo nas dificuldades, como Maria sempre esteve, de pé. Então, que nós mulheres sejamos sempre inspirados, né? E iluminados por essa grande mãe que foi Maria, mãe de Jesus, para também constituir famílias de bem, famílias alicerçadas no amor. Nós que agradecemos. É tão bonito a gente encerrar essa semana, né, da vocação matrimonial, ouvindo um testemunho tão bonito, tão concreto, onde mostra que o amor é a caminhada, né, que tem que ser feita todos os dias. Então a gente agradece muito a presença de vocês. Obrigada. E que Deus abençoe imensamente e continue abençoando cada vez mais vocês dois. Amém. E assim será. A todos nós. Amém. Amém.